Oi, tudo bem, pessoal? Toda primeira consulta de diabetes, eu gosto de explicar sobre como é o mecanismo da doença. Então, vamos lá? A gente tem um órgão que é o pâncreas e ele é responsável por produzir insulina. Então, a gente tem as ilhotas pancreáticas, que são essas daqui, e elas vão produzir a insulina. O que a insulina é? É um hormônio. Por isso, quem cuida de diabetes é o endocrinologista. Insulina. No diabetes tipo 1, não se sabe ainda toda a fisiopatologia da doença, mas o que acontece é que há destruição das ilhotas pancreáticas. Isso é causado por anticorpos, então é uma doença autoimune. Os mais conhecidos é o anticorpo anti-GAD, o anti-insulina e o anti-ilhota pancreática, que são os mais fáceis de dosar. Então, para ser diabetes tipo 1, tem que ter algum anticorpo positivo. Com a destruição de praticamente todas essas ilhotas, vai haver falta na produção da insulina. E aí, o que acontece? O açúcar fica no lugar errado. E é isso que eu gosto de explicar para vocês. Aqui está o capilar sanguíneo e dentro dele circula a glicose. Entendam bem que a glicose não é necessariamente o açúcar, o doce. Todos os alimentos, eles vão ser transformados em glicose, em maior ou menor quantidade, mais rapidamente ou mais lentamente. Então, tudo que a gente come vai virar glicose e a glicose é energia para o nosso corpo. É importante ter glicose. Então, a gente não vai entender como uma inimiga. Então, aqui em rosa tá a nossa energia, que é a nossa glicose. Só que essa glicose, ela não tem que ficar circulando no sangue. Ela precisa entrar dentro das células do nosso corpo. Então, ela tem que entrar nas células do músculo, ela tem que entrar nas células do coração, nas células do cérebro. E quem que vai levar a glicose até a célula? Ela não consegue sozinha. Então, para essa glicose sair daqui e entrar no nosso corpo e fazer a gente ter energia, quem que vai levar? É a insulina. Então, eu precisaria da insulina para fazer esse transporte. No caso do paciente com diabetes tipo 1, a gente não tem insulina. Então, o que eu gosto que vocês entendam? Que o diabetes tipo 1 não é muita glicose, é a glicose no lugar errado. Essa glicose, essa energia está no sangue e não está conseguindo entrar na célula. Por isso, qual que é a solução? A gente começar a dar insulina, tá? Em quem não tem diabetes, a gente só tem um tipo de insulina, que é a insulina ultra mega rápida, digamos assim. E quando a gente come mais, ela sobe mais. Quando a gente come menos, ela vai subir menos. E quando a gente está em jejum, à noite, dormindo, também precisamos ter insulina. Por quê? O nosso fígado está constantemente produzindo glicose, a nossa energia, para conseguir funcionar o corpo todo. Então, 24 horas do dia, a gente precisa ter insulina no corpo. Nos pacientes com diabetes, que eu já expliquei que há uma falha na secreção dessa insulina, ela não é produzida e não é secretada, a gente precisa usar a insulina de forma externa. Para não ter que ficar toda hora aplicando, ou então para não usar uma bomba de infusão de insulina, que é um assunto de outro vídeo depois, a gente faz o quê? Usa dois tipos de insulina, uma basal e uma rápida. Então, uma insulina, a ideia é que ela mantenha a glicose, tá? Que à noite, quando a gente fique em jejum, não fique com hiperglicemia. Ela vai deixar aquela glicose estável. Então, se você não comeu nada antes de dormir e foi dormir com uma glicemia de 180, por exemplo, a ideia é que você acorde em torno de 180. Se você está acordando com 250, provavelmente está faltando insulina basal. Se você está acordando com 100, provavelmente essa insulina basal está muito forte.
Por que eu falo provavelmente? Porque a gente tem outras questões envolvidas. Infecções, atividade física, mas não vai ser um tema para agora, tá? Então, a gente precisa ter uma insulina basal e a gente precisa ter a insulina bolus, que é aquela dose extra quando a gente for se alimentar. Então, no café da manhã, geralmente é uma dose maior. Primeiro porque o café da manhã do brasileiro é rico em carboidratos, a gente costuma comer aquele pãozinho que tem em torno de 30 gramas de carboidrato, um pão francês de padaria. E é um horário que a gente tem mais cortisol, que é um hormônio do nosso corpo natural, que a gente tem, todo mundo produz, e ele faz aumentar a glicemia. Então, tradicionalmente de manhã, a dose que as pessoas precisam de insulina é um pouquinho maior. Aí, se você vai comer um lanchinho da manhã, uma dose um pouquinho menor, almoço, lanche da tarde, jantar. Então, toda vez que você for comer, o que vai acontecer? Vai aumentar a glicose no sangue. Se tá com a glicose no sangue, a gente vai precisar colocar insulina para levar essa glicose para o lugar certo. A gente não quer a glicose perdida no sangue, a que a gente quer dentro da célula, dando energia para a gente poder fazer nossas atividades. Então, por isso, toda vez que um paciente com diabetes tipo 1 se alimentar, ele precisa consumir a insulina. E como que é essa insulina? É a injeçãozinha, tá? Então, este azul é a insulina basal. E essa insulina basal, qual que é a quantidade que a gente precisa ter? Em torno de 30 a 40% da insulina total vai ser a insulina basal. E em torno de 60 a 70% da insulina total do dia vai ser composta pela insulina bolus. Então, o ideal é que a insulina basal seja a mais lenta possível e a insulina bolus seja a mais rápida possível. E a gente tem várias marcas no mercado que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho da insulina bolus. Ou seja, aquela insulina ultra rápida, que é a insulina das refeições. Se o paciente com diabetes for começar uma refeição com uma glicemia de 120, por exemplo, é esperado que no pós-refeição ele esteja com 120 a 180. A gente tolera um aumento na glicose de mais ou menos 60 mg por decilitro pós-refeição. Quanto que é esse pós-refeição? 2 horas. Então é assim que a gente vê se a insulina da refeição está bem ajustada. Quanto ele começou, quanto ele terminou. E aí, como é que a gente faz isso? Tem que ter uma proporção. Quando você come mais, você vai aplicar mais insulina. Quando você come menos, você vai aplicar menos insulina. E isso que a gente chama de contagem de carboidratos. Então, se você come uma maçã, por exemplo, você vai aplicar 1 unidade de insulina. Estou colocando uma contagem de 1 para 15 com uma maçã média. Se você come 2 maçãs, você precisaria de 2 unidades de insulina. E isso é o seu médico junto com o nutricionista que vão estabelecer qual que é essa proporção. Mas é importante vocês entenderem que um paciente que um dia come uma macarronada e outro dia come churrasco, se aplicar a mesma dose de insulina nesses dias, então no sábado comeu macarronada no almoço, aplicou 3 unidades de insulina. No domingo comeu churrasco no almoço, aplicou 3 unidades de insulina. Muito provavelmente no sábado ele vai ter uma hiperglicemia, vai subir demais porque as 3 unidades não foram suficientes para tanto carboidrato. E no domingo ele pode ter uma hipoglicemia. Por quê? Porque foi muita proteína e isso precisa de menos insulina. Então, por isso, a gente faz esse esquema de contagem de carboidrato. A gente faz uma proporção entre quanto você come e quanto você aplica de insulina. Então, a gente vai chamar de bolos alimentação, que é a dose da insulina para comida. Da mesma forma que se você começa com 120, aplica a dose para o carboidrato e termina nessa faixa, se você começa
com 300 e você aplica apenas a dose correspondente ao carboidrato, 2 horas depois, o que a gente imagina? Que você vai estar entre 300 e 360, tá? Então, por isso eu gosto de explicar que tem 2 continhas pra gente fazer a insulina rápida, tá? Então, vai ter o bônus alimentação, que é esse que eu expliquei, somado com o bônus correção. E esse bônus correção vai ser feito quando a glicemia pré-refeição estiver alta. Então, se tá 300, a gente vai fazer o bônus alimentação mais o bônus correção. E isso é muito importante vocês entenderem o conceito e ver que não são a mesma coisa. Apesar de ser a mesma insulina, você vai somar, vai fazer uma conta, vai somar uma com a outra, vai aplicar junto, vai ser a mesma aplicação, mas são conceitos diferentes. Um é o que você vai aplicar o proporcional que você come e o outro a correção, eu brinco que é você correr atrás do prejuízo. Então é uma glicemia que está alta, você tem que dar uma dose extra para cair na sua meta de novo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos detalhar a questão da correção. Como que a gente vai saber qual dose extra temos que dar para derrubar essa glicemia que está alta? Existe uma continha mágica. A gente vai pegar a glicemia do paciente, subtrair pela meta e vai dividir pelo fator de sensibilidade. Doutora Bruna, que nomes são esses? Calma, que eu vou explicar para vocês. A meta é o valor de glicemia que a gente quer que o paciente atinja. Então, se a glicemia está 300, a gente quer que atinja, por exemplo, 130. Este valor é muito importante vocês saberem que cada paciente vai ter um. Um paciente muito novinho, de 1, 2 anos, provavelmente o médico vai estabelecer uma meta de 150, tá? Um paciente mais velho, um adulto, essa meta pode ser em torno de 100, 110. Então, não se preocupe com o número, e sim com esta conta, porque isso sim é universal. Esses números incoloridos não. E a gente vai ter que saber qual que é o fator de sensibilidade. O fator de sensibilidade, o que significa isso? É importante vocês entenderem o significado. O fator de sensibilidade é quantos miligramas por decilitro de glicose uma unidade de insulina consegue derrubar. Por exemplo, se o paciente está com 300 de glicemia, a gente dá uma unidade e essa glicemia 2 horas após foi para 200, qual que é o fator de sensibilidade dele? 100, porque uma unidade derrubou 100 miligramas por decilitro. Então, de novo, este valor vai ser o seu médico que vai estabelecer e vai depender se o paciente é mais magrinho, é mais gordinho, é mais novo, é mais velho, se ele está no começo do diagnóstico. Tem muitos pacientes que na lua de mel tem um fator de sensibilidade em torno de 300. E tem os adolescentes que esse fator de sensibilidade às vezes é 30, 20. Então não se preocupe em qual é o número, mas só para vocês entenderem, um fator de sensibilidade alto, 200, 300, é uma pessoa mais sensível à insulina. Um pouquinho de insulina derruba bastante a glicemia. Um fator de sensibilidade menor, por exemplo, 30, 40, significa que precisa de mais insulina para fazer cair essa glicemia que está alta. Então, toda vez que a paciente for comer, a gente vai colocar correção, caso a glicemia inicial esteja alta. Então vamos dar um exemplo. A glicemia está 300, eu quero chegar em 130 e o fator de sensibilidade é 100, porque foi o que o médico falou, não é você que vai estabelecer isso daqui, é o médico que faz uma continha. Fica 170 por 100.
teríamos que aplicar 1,7 unidades de insulina a mais. E aí a gente vai arredondar. Se for caneta de meio e meio, a gente arredonda para 1,5. Se for a caneta de 1 em 1, a gente arredonda para 2. E desta dose aqui, a gente vai somar o quanto vai comer de carboidrato. Espero que vocês tenham entendido e tragam as dúvidas para a próxima consulta.